Eu tinha acabado de colocar a mesa para a ceia quando ouvi o som seco do meu celular vibrando. A casa estava silenciosa demais para uma noite de véspera de Natal, sem risadas, sem cheiro de peru assando, sem os passos do meu filho circulando pela cozinha como fazia desde pequeno. Peguei o telefone sem pressa, achando que era alguma mensagem de boas festas, mas quando a tela acendeu, senti o corpo inteiro endurecer. Mãe, por favor, não venha me visitar no Natal este ano. Não insista. Fiquei paralisada. Daniel nunca escreveria algo assim. Nunca. Ele é, ou sempre foi, o tipo de filho que puxa a cadeira para eu sentar, que me liga 3 vezes na semana só para contar alguma coisa boba do trabalho, que se emociona quando me vê chorar. Aquele texto não parecia dele. Era frio, mecânico, como se as palavras tivessem sido arrancadas, não escritas. Passei a mão pelo rosto, tentando entender. Abri a conversa e reli 3 vezes, mas cada leitura deixava a sensação mais pesada, mais errada. Algo me apertava o peito, uma angústia funda, antiga, como um eco de pressentimento. Respondi com calma, tentando não transparecer o pânico que batia forte. Aconteceu alguma coisa, meu filho? Mas as horas passaram e ele não respondeu. Chamei, toquei, nada. O silêncio dele era a pior resposta possível. Daniel nunca me deixava no escuro, a não ser que estivesse impossibilitado. E esse pensamento, essa única hipótese, começou a me corroer. Eu tentei dormir. Juro que tentei. Mas às 3h da manhã, levantei, preparei uma mala pequena e decidi fazer a única coisa que meu coração mandava: ir até ele. Eu sou mãe. E mãe sente. Algo estava muito, muito errado. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. Peguei a estrada ainda com o céu escuro. O ar-condicionado do carro estava ligado, mas minhas mãos continuavam suadas. Lembrei da última vez que estive na casa dele, 2 meses antes. Lembro do olhar inquieto da minha nora, Clara, sempre observando tudo. Cada frase, cada gesto, cada suspiro do meu filho. Lembro também dos sogros dela. Pessoas que se achavam donos de tudo, com aquele jeito de quem olha para os outros por cima do nariz, como juízes de um mundo que só eles entendem. Sempre senti algo estranho naquele ambiente, frio, controlador. Mas Daniel insistia que estava tudo bem. E eu, boba, quis acreditar. Cheguei na cidade dele perto das 19h. A rua estava cheia de casas iluminadas, famílias reunidas, músicas de Natal tocando ao longe. Mas a casa deles, aquela casa enorme, de fachada clara, sempre impecável, estava mais acesa que o normal. Havia carros que eu não reconhecia. Gente entrando e saindo com presentes, risadas, taças levantadas. Uma festa perfeita. Um Natal perfeito. Perfeito para quem? Estacionei o carro alguns metros adiante e permaneci alguns minutos ali, observando. Meu instinto gritava para eu não entrar pela porta da frente. Então dei a volta pela lateral, por um corredor estreito que dava acesso ao quintal. Ali, o som da música e das conversas era abafado. O coração batia tão forte que parecia querer furar minhas costelas. Quando cheguei à janela do porão, vi uma luz fraca, uma lâmpada amarelada, trêmula. Me aproximei devagar, sem fazer ruído. E então, eu vi. Meu Deus, como eu queria não ter visto. Daniel estava ali, no chão, acorrentado, as pernas dobradas num ângulo errado, o rosto machucado, um corte profundo na sobrancelha, a respiração difícil. Meu menino, meu filho. Senti o mundo girar. Um som grave ecoou dentro de mim, como se um abismo tivesse se aberto inteiro no meu peito. Pressionei a mão contra a boca para não gritar. Lá dentro, ele tentava falar algo, mas estava fraco demais. E acima dele, o som da festa. Risadas, brindes, música alta. Os sogros celebrando como reis, como se nada estivesse acontecendo, como se meu filho fosse um nada. Quase desmaiei. Mas algo dentro de mim, algo feroz, primitivo, me manteve de pé. Talvez tenha sido o amor, talvez o ódio, talvez os dois juntos, nascendo ao mesmo tempo. Eu não sei. Mas naquele instante, eu entendi. Eu não ia sair dali sem o meu filho. E quem tivesse feito aquilo, ia pagar. Antes de agir, fiquei observando por longos minutos, tentando entender o que o manteve naquele estado.
Daniel, mesmo com os olhos pesados, me viu, ou achou que viu. O olhar dele brilhou por um segundo, um lampejo de esperança que me atravessou como uma lâmina. Mas eu fiz sinal para ele se manter quieto. Não podia ser precipitada. Aquelas pessoas lá em cima eram perigosas, sempre foram, e agora eu tinha a prova. Voltei para o carro cambaleando. Me sentei, respirei fundo e pressionei as mãos no volante. Eu precisava de um plano. Eu precisava de coragem. Eu precisava de uma força que eu nunca tinha usado antes. Mas naquele momento eu só conseguia pensar em uma coisa. Por que fizeram isso com meu filho? E até onde iriam? Eu, Clarice, 61 anos, não sabia. Mas naquela noite, a mulher que entrou naquela cidade não seria a mesma que sairia dela. Voltei para perto da casa depois de alguns minutos, tentando recuperar a respiração. Eu precisava observar tudo antes de agir. Subi novamente pela lateral, escondida entre sombras e arbustos, até alcançar a varanda de trás. De lá, eu conseguia ver parte da sala através das grandes janelas de vidro. E a cena me deu náuseas. A família dos sogros festejava como se o mundo estivesse perfeito, como se a vida fosse só taças de vidro fino, risadas exageradas e presentes embrulhados com laços caríssimos. A mãe de Clara, a sogra do meu filho, vestia um vestido dourado que brilhava com cada movimento. O pai dela andava pela sala com o peito estufado, contando histórias que todos fingiam achar engraçadas. Eram reis. Reis sombrios, cruéis, vaidosos, e meu filho, acorrentado no porão. Enquanto eles brindavam, encostei a mão na parede para não cair. A música alta vibrava pelos vidros, e por um instante tive a sensação de que o som ecoava dentro do meu crânio, sufocando qualquer lógica. Eu queria arrombar a porta, queria gritar, destruir aquela falsa harmonia, mas não podia agir assim. Eles eram perigosos e sabiam esconder bem a própria monstruosidade. Aproximei-me ainda mais da janela e comecei a ouvir trechos de conversas. É incrível como a verdade se revela nos detalhes, nos olhares, nos sorrisos amargos, nas frases ditas como quem observa uma peça de teatro. Ela mimava demais o Daniel, comentou a sogra com a taça na mão. Agora está pagando o preço. Senti o sangue gelar. Mimava? Pagar o preço? Outro convidado riu. Homem que cresce fraco vira peso morto. Ainda bem que a Clara tomou as rédeas da vida dele. Respirei fundo, tentando não socar a janela. A Clara que eu conhecia, ou achava conhecer, sempre foi educada comigo. Exageradamente educada, mas aquele excesso de gentileza agora fazia sentido. Era falso, era máscara. Minha nora era uma personagem criada para enganar. Vi quando ela se aproximou dos pais, segurando uma bandeja. Clara estava linda. Sempre foi. O tipo de beleza que congela uma sala inteira. Mas naquela noite, algo nela me arrepiou. Os olhos dela estavam mortos, sem brilho, sem alma. Ele vai aprender, ela disse com naturalidade. Ou não vai restar mais nada dele para aprender. Meu estômago revirou. A mãe dela bateu no ombro da filha, orgulhosa. Você está indo muito bem, minha querida. Um homem só vira homem quando é dobrado. Eu queria gritar, mas fiquei ali, forçada a ouvir cada palavra, cada pedaço de crueldade. E enquanto eles falavam, memórias começaram a se encaixar dentro de mim, como peças de um quebra-cabeça que eu tinha ignorado por anos. Lembrei de Daniel evitando falar da sogra. Lembrei de como Clara mudava de humor quando ele falava comigo. Lembrei das vezes em que ele dizia estar cansado, exausto, no limite, mas nunca explicava por quê. Eu achava que era apenas a vida adulta, o trabalho, o casamento. Nunca imaginei que minha nora fosse aquilo, aquela família fosse aquilo. Continuei ouvindo sem ser vista. E então, um comentário, jogado ao acaso, quase me fez desabar. Desde aquela história antiga, ele ficou mais maleável. A Clara sabia escolher bem os pontos fracos. História antiga. Me escondi melhor e observei Clara se aproximar do pai. Se não fosse pelo que aconteceu com ele no ano passado, ele nunca teria entendido que precisava de direção. Ele tentou resistir, mas eu sabia o que estava fazendo. Meu coração disparou. No ano passado? Direção? O que Clara tinha feito com o meu filho antes de tudo isso? A mãe dela completou. O pobre coitado acha que deve tudo a você. E você fez o que era certo. Um homem sem controle não serve para o nosso nome.
o nosso nome. Então aquilo não era apenas abuso, era poder, era domínio. Eles não queriam apenas destruir Daniel. Queriam transformá-lo em algo que combinasse com o status daquela família. Os olhos da Clara brilharam, finalmente com algum sentimento. Mas era orgulho, não amor. Quando terminarmos, ele vai agradecer. Foi ali que senti algo dentro de mim quebrar. Algo profundo, como uma corda estourando no peito. Se antes eu estava desesperada, agora eu estava furiosa, furiosa e consciente. Eles não iam parar. Eles não iam devolver meu filho. Eles queriam possuí-lo. Voltei para a lateral da casa, respirando rápido, tentando organizar meus pensamentos. Eu precisava tirar Daniel dali. Não era opção. E eu precisava fazer isso sem que eles percebessem. Enquanto caminhava em direção ao carro, uma lembrança atravessou minha mente como um raio. Uma coisa que Daniel me disse alguns meses antes, num telefonema rápido, quase sussurrado. Mãe, às vezes eu sinto que estão me quebrando por dentro, mas eu não posso falar disso agora. Eu ri na época, tentando tirar dele mais detalhes. Pensei que fosse metáfora. Agora entendi que não era. Ele estava dizendo a verdade, e eu não ouvi. Cheguei ao carro tremendo, mas ali, no silêncio abafado do interior do veículo, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu ia salvar meu filho, nem que fosse a última coisa que eu faria. Comecei então a planejar mentalmente cada passo. Eu conhecia aquela casa, sabia onde ficava a chave do porão, sabia a rotina da família, sabia onde haviam câmeras e onde não haviam. E mais do que isso, eu sabia que eles jamais imaginariam do que uma mãe desesperada é capaz. Eu, Clarice, mulher de 61 anos, sem força física, sem armas, sem aliados, mas com uma ira que eu nunca tinha sentido antes, com um amor que não deixaria nada, absolutamente nada, destruir o meu menino. Aquela noite, na casa dos Reis Sombrios, eu me tornei outra pessoa, e o que vinha a seguir, eles jamais poderiam prever. Quando voltei ao hotel simples onde me hospedei naquela noite, sentei-me na cama sem acender a luz. Não queria ver meu rosto no espelho. Tinha medo de reconhecer ali a mulher que eu estava me tornando. Alguém que já não tinha medo de nada, exceto de perder o filho. Fechei os olhos e respirei fundo. Mas assim que o silêncio tomou o quarto, o passado começou a vir à tona, como se uma porta esquecida tivesse se aberto dentro de mim. Era impossível não pensar em como tudo começou. Em como Daniel mudou depois do casamento. No início, eu não percebi nada. Ele parecia feliz, radiante até. A Clara sempre ao lado dele, elegante, perfeita, aquela imagem de esposa ideal que todos elogiavam. Quando eu os visitava, ela falava mais do que ele. E eu achava que aquilo era apenas o jeito dela. Mas aos poucos, percebi pequenas coisas, pequenos detalhes que, na época, ignorei. Lembro da primeira vez que notei algo estranho. Eu estava na casa deles para um almoço de domingo. Daniel estava quieto demais, o sorriso rígido, quase desconfortável. A comida estava boa, mas ele mal tocou no prato. Quando perguntei se estava tudo bem, Clara apertou levemente o ombro dele e respondeu antes que ele pudesse abrir a boca. Ele está ótimo, né, amor? E ele assentiu. Assentiu como se tivesse medo de dizer outra coisa. Eu achei aquilo estranho, mas me calei. Pensei que talvez estivesse interpretando demais. Afinal, casamentos têm suas dinâmicas, suas particularidades. E eu nunca quis interferir. Agora percebo que esse foi meu primeiro erro. Eu deveria ter interferido. Com o tempo, a voz dele ao telefone mudou. Daniel sempre foi comunicativo, sempre me contava tudo. Até as coisas bobas, como se havia aprendido a fazer uma receita nova ou se tinha encontrado um cliente difícil no trabalho. Mas, depois do casamento, as ligações começaram a ficar rápidas, superficiais. Quando eu perguntava se podia passar lá, ele sempre dizia que não precisava, que estava tudo sob controle. Um sob controle que hoje soa completamente diferente. Mas houve um momento específico que agora me dói lembrar. Algo que eu deveria ter visto como um sinal enorme, luminoso, impossível de ignorar. Foi no aniversário dele. Eu preparei um bolo, comprei um presente e bati na porta da casa deles sem avisar. Afinal, sou mãe. Qual o problema? Clara abriu a porta com um sorriso tenso, quase irritado. Ah, dona Clarice, que surpresa! Daniel apareceu atrás dela, o rosto pálido, os olhos baixos. Quando veio me abraçar,
Percebi que ele não levantava o braço direito por completo. Eu perguntei o que tinha acontecido, e a resposta veio rápido demais. Ele escorregou no banheiro. Clara quase cantou. Ele confirmou com um aceno. Mas eu me lembro da expressão dele. Um pedido de socorro que eu não consegui decifrar na época. Fui embora naquele dia com um incômodo no peito. Cheguei a comentar com uma amiga. Não sei. Acho que Daniel não está bem. E como muitas mães fazem quando têm medo da verdade, tentei me convencer de que estava exagerando. Agora, olhando tudo com clareza brutal, entendo que Clara já o isolava ali. Não fisicamente, ainda não, mas psicologicamente. Ela começou afastando Daniel dos amigos, depois dos colegas de trabalho, depois da própria família, até que, aos poucos, só restava ela e aquele castelo sombrio que chamavam de lar. Lembro também de quando Daniel me disse que estava deixando de cuidar das finanças. Clara entende mais dessas coisas, mãe. Ela prefere ficar responsável. Eu respondi, rindo. Mas você sempre foi tão organizado? Ele sorriu de um jeito estranho. Era um sorriso de alguém que já não tinha controle sobre nada. Eu deveria ter entendido. As mensagens começaram a diminuir. As ligações viraram raridade. Os encontros se tornaram quase impossíveis. Até que 5 meses atrás, Daniel apareceu na minha casa sem avisar. Ele estava magro, com olheiras profundas, um olhar que eu nunca tinha visto. Mãe, eu estou cansado. Eu tentei perguntar mais, mas ele dizia que não queria me preocupar. É só uma fase. A Clara tá tentando fazer tudo dar certo. A Clara. Sempre a Clara. E eu? Eu fiquei parada ali, ouvindo meu filho falar como um homem que já estava se desfazendo por dentro. Agora entendo. Ele já estava sendo quebrado, pedacinho por pedacinho. E então vieram os silêncios, silêncios cada vez maiores. Até que o Daniel que eu conhecia desapareceu completamente. No hotel, naquela noite, percebi o tamanho da minha culpa. Eu deveria ter visto. Eu deveria ter lutado por ele antes. Deveria ter arrancado ele daquela casa assim que senti a primeira pontada de inquietação. Mas culpa não salvava ninguém. Apenas corroía. Fechei as mãos com força, sentindo as unhas marcarem a palma. A dor me trouxe de volta ao presente, e junto dela veio algo mais forte: determinação. Agora eu sabia que Daniel não só tinha sido isolado emocionalmente, ele tinha sido isolado financeiramente, totalmente dependente da família de Clara. Ele tinha sido isolado psicologicamente, convencido de que devia obediência, de que era inferior, de que não podia decidir nada sozinho. E, por fim, isolado fisicamente, acorrentado no porão como um objeto que eles podiam usar e moldar. Eu, Clarice, não podia mudar o passado, mas eu podia e iria mudar o futuro. À medida que a madrugada avançava, montei um plano em minha mente. Eu sabia como entrar, sabia como sair, sabia que o tempo era curto. Meu filho não sobreviveria mais uma noite naquele lugar. E eu não sobreviveria à culpa de não tentar salvá-lo. Eu passei o dia inteiro trancada dentro do quarto do hotel, sentada à beira da cama, montando e desmontando mentalmente cada passo do meu plano. Eu sabia que não podia simplesmente entrar no porão, soltar Daniel e sair correndo. Eles eram perigosos, calculistas, e se percebessem algo fora do lugar, poderiam machucá-lo ainda mais. Ou pior. Aquela casa não era apenas um lar. Era um território dominado por uma família que vivia de aparência e controle. E eu, Clarice, 61 anos, precisava ser mais silenciosa do que o próprio silêncio, mais rápida do que o medo. Quando o sol finalmente começou a cair, voltei para perto da casa, estacionando o carro 2 ruas acima. Caminhei com cuidado, mantendo os passos firmes, mas leves. A cada esquina eu repetia para mim mesma: é pelo Daniel, é pelo Daniel, é pelo Daniel. Aquela frase virou meu escudo, minha coragem, meu combustível. Ao me aproximar da mansão, vi que a movimentação ainda era intensa, algumas visitas indo embora, outras chegando, sorrisos, perfumes caros, casacos elegantes. A família de Clara gostava de exibir poder, e aquela festa parecia interminável. Isso era bom. Quanto mais distraídos estivessem, mais espaço eu teria para agir. Voltei ao mesmo local da noite anterior, perto da lateral da casa, onde havia uma pequena janela que dava para a cozinha. Ali, pude observar algo importante.
A funcionária doméstica sempre recolhia as taças e levava tudo para a pia a cada 20 minutos. Depois, ela subia, provavelmente para repor bebidas. Era uma brecha pequena, mas era uma brecha. Anotei mentalmente. Intervalos de 20 minutos. Continuei observando pela janela do corredor lateral. O sogro de Daniel estava claramente bêbado, andando de um lado para o outro com a voz alta, espalhando arrogância. A sogra, sentada, falava em sussurros com Clara, mas seus gestos denunciavam irritação. Eles estavam vulneráveis. Esse era o momento perfeito para explorar suas fraquezas. Caminhei pela lateral, me escondendo nas sombras, até alcançar a porta de serviço. De longe, percebi que a chave ainda ficava no mesmo vaso de plantas onde, meses atrás, Daniel havia me mostrado, em tom de brincadeira, o esconderijo mais óbvio do mundo. Peguei a chave com a mão trêmula. Minha garganta secou. Respirei fundo. Era agora. Entrei devagar, deixando a porta apenas encostada para uma saída rápida. A cozinha estava vazia, como eu havia previsto. Apenas o som da música e das conversas distantes preenchia o ar. Caminhei na ponta dos pés, lembrando da planta da casa que eu tinha vasculhado mentalmente tantas vezes. O corredor que levava ao porão ficava logo ao lado da despensa. Eu precisava atravessar apenas 6 metros. 6 metros que pareciam um campo minado. Meu coração parecia tão alto que eu temia que alguém o ouvisse. Quando cheguei à porta do porão, a mão suou de nervoso. Girei a maçaneta, trancada. Procurei a chave certa no molho, tentando não fazer barulho. Cada pequeno clique ecoava dentro de mim como um trovão. E então, passos, vindos da cozinha. Meu corpo inteiro congelou. Olhei ao redor rapidamente e me escondi atrás da porta da despensa, deixando apenas uma fresta para ver. A funcionária entrou carregando uma bandeja com taças usadas. Colocou tudo na pia e ficou ali por alguns minutos, resmungando sozinha, lavando louça, secando a testa com o braço. Eu prendi a respiração. Por um segundo, achei que ela fosse abrir a despensa. O coração quase saiu pela boca, mas de repente ouvi alguém chamando seu nome lá de cima. Ela resmungou algo e saiu. Assim que seus passos desapareceram, voltei ao porão, coloquei a chave na fechadura e finalmente consegui girá-la. A porta abriu com um rangido leve, o bastante para arrepiar cada fio do meu corpo. Desci as escadas lentamente. Cada degrau parecia mais profundo, mais pesado. O cheiro era de mofo, sujeira e algo mais, algo metálico. A luz fraca iluminava Daniel no mesmo ponto de antes. Quando ele me viu, arregalou os olhos e tentou falar, mas a voz saiu apenas como um gemido. Me ajoelhei ao lado dele. Calma, meu filho. Eu vou te tirar daqui. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Chorei também. Chorei pela dor dele, pela minha cegueira, por tudo que deveria ter feito antes. Examinei as correntes. Eram grossas, presas com cadeados que pareciam novos. Eu já sabia que precisaria de ferramentas. E por isso, antes de entrar, tinha passado na pequena oficina que ficava ao fundo do quintal, um galpão que o sogro usava para projetos de marcenaria. Ali dentro, eu tinha pego um alicate grande, pesado, escondido dentro do meu casaco. Mas quando coloquei o alicate na corrente, algo chamou a minha atenção. No canto do porão, quase escondida atrás de caixas empilhadas, havia uma mesa comprida. Em cima dela, pastas, envelopes, contratos e documentos diversos. Mas um detalhe específico fez minha alma gelar. O nome Daniel, escrito em letras grandes, em várias folhas. Me aproximei devagar, as mãos tremendo. Peguei o primeiro documento e então entendi. Entendi tudo. Daniel não estava sendo apenas quebrado emocional e fisicamente. Ele estava sendo destruído juridicamente. Haviam contratos falsos, assinaturas forjadas, papéis que transferiam poderes, propriedades, autorizações. Um dossiê inteiro arquitetado para eliminar qualquer autonomia que Daniel pudesse ter. Mas o pior, o absolutamente pior, foi o envelope final, com a letra da Clara, e dentro dele, uma declaração de interdição, com a assinatura do meu filho, claramente coagido. Eu caí na cadeira ao lado. A respiração travou. A cabeça girou. Eles não estavam apenas machucando Daniel. Eles estavam apagando Daniel. Apagando sua identidade, seus direitos, sua vida. E naquele instante, eu senti algo nascer dentro de mim.
algo que não tinha mais medo, algo que queimava, feroz, impiedoso. Eu ia salvar meu filho, custasse o que custasse. E depois disso, aquela família nunca mais esqueceria meu nome. Eu mal havia dormido aquela noite. A cada vez que fechava os olhos, eu via Daniel desacordado, as correntes apertando seus pulsos e a risada abafada dos sogros ecoando pela casa como um brinde doentio à própria crueldade. Sentei na cama improvisada do quarto de hóspedes e fiquei olhando para a porta, ouvindo cada estalo, cada passo, cada sussurro vindo do corredor. Eu sabia que se quisesse tirá-lo dali, teria que me mover com uma precisão que eu nunca imaginei ser capaz aos 61 anos. Na manhã seguinte, desci as escadas fingindo normalidade. A mesa estava montada de maneira exagerada, com frutas cortadas em formatos perfeitos, flores frescas e toalhas bordadas. Tudo criado para impressionar quem visse de fora. Mas eu sabia o que aquela beleza escondia. A casa era um castelo de fachada, e lá dentro moravam dois reis sombrios, Olga e Roberto. Reis de olhar frio, sorriso falso e mãos firmes no destino da própria filha. E agora, no do meu filho. Enquanto eles comiam e discutiam amenidades, eu observei algo diferente. Sussurros apressados entre eles, olhares desconfiados lançados em minha direção, como se esperassem que eu cometesse um erro. Senti um arrepio na espinha. Eles já sabiam que eu estava enxergando demais. Antes de continuar, me contem nos comentários o que vocês acharam da história até agora e o que vocês fariam no meu lugar. Não saiam do vídeo, porque o que vem a seguir vai dar arrepios. Agora sim, vamos continuar. Aos poucos, comecei a notar movimentos que antes haviam passado despercebidos. Olga atendia ligações trancada no escritório, sempre sussurrando, sempre nervosa. Roberto desaparecia por longos minutos no porão, um espaço que até então eu achava que servia apenas para guardar ferramentas. Mas, naquela manhã, ouvi o barulho de algo pesado sendo arrastado lá embaixo, algo que não combinava com caixas de madeira ou utensílios velhos. Meu coração disparou. Precisava descobrir o que havia ali. E descobri. Esperei até a casa ficar vazia, Olga saindo para resolver coisas do buffet e Roberto para pegar encomendas. Aproveitei o silêncio e desci as escadas para o porão com o cuidado de quem pisa em vidro. A porta estava entreaberta. Lá dentro, o cheiro de mofo se misturava com algo mais metálico, algo que me fez engolir seco. Liguei a lanterna do celular e a luz revelou algo que fez minhas pernas tremerem. Havia prateleiras com computadores desmontados, celulares abertos, pastas cheias de documentos e, ao centro, uma mesa com vários contratos, todos no nome de Daniel. Minha cabeça rodou. Cheguei mais perto e comecei a ler. E a verdade mais repulsiva e cruel, me atingiu como um soco. O nome de Daniel aparecia como responsável financeiro de todos os empreendimentos da família, inclusive de dívidas obscuras, dívidas pesadas, dívidas que poderiam destruir qualquer um. Eles estavam usando meu filho como bode expiatório havia anos, manipulando, controlando, prendendo e se preparando para o golpe final. Um dos contratos trazia uma assinatura falsificada. Outra folha mostrava a transferência total dos bens que Daniel tinha antes do casamento. Até a conta que ele usava para guardar economias de infância estava vazia. Meu filho não estava só machucado, ele estava sendo destruído premeditadamente. Mas ainda havia mais. Encontrei uma pasta com fotos impressas, fotos de Daniel desacordado, com hematomas, cortes, roupas rasgadas. As datas estavam espalhadas ao longo dos últimos 2 anos. Fotografias tiradas sempre em períodos em que ele sumia para descansar no sítio da família. Eles o machucavam antes, muitas vezes, e eu nunca percebi. A garganta fechou. A culpa me tomou como uma onda quente, sufocante, brutal. Mas foi quando abri outra pasta que minhas mãos começaram a tremer de verdade. Uma série de documentos mostrava que o sogro estava prestes a transferir uma grande quantia de dinheiro para uma conta internacional, usando a perna fraturada de Daniel como justificativa médica para uma indenização obrigatória. Era isso. Eles não apenas queriam quebrá-lo, eles queriam lucrar com a dor dele. Respirei fundo, tentando manter o controle. Eu sabia que precisava agir com frieza, mas meu corpo queria gritar, quebrar tudo, incendiar aquela casa.
Como eles foram capazes? Como um casal tão aparentemente culto, tão requintado, podia esconder tamanha monstruosidade? De repente, ouvi algo atrás de mim. Passos lentos descendo as escadas. Meu sangue gelou. Desliguei a lanterna e me escondi atrás de um armário. Os passos ficaram mais próximos. O coração parecia martelar no meu peito. Eu prendi a respiração tanto quanto pude. Era Roberto. Ele entrou, respirou fundo, como se estivesse farejando algo, e ficou parado exatamente no centro do porão. Foi então que ele disse, com uma calma que me fez suar frio: "Eu sei que você está começando a entender, Clarice." Meu estômago virou. Ele ficou ali por alguns segundos, imóvel, como se estivesse esperando que eu me denunciasse. Depois, subiu novamente as escadas, fechando a porta com força. Quando finalmente tive coragem de sair de trás do armário, minhas pernas mal respondiam. A verdade havia sido revelada. E também uma nova certeza. Eu e Daniel não estávamos apenas lidando com gente cruel. Estávamos lidando com gente perigosa. E se eu não fosse rápida, eles acabariam com nós dois. A partir daquele momento, meu plano de fuga mudou completamente. Antes, eu queria tirar Daniel dali. Agora, eu precisava derrubar aqueles monstros, de um jeito que eles nunca mais pudessem machucar ninguém. E para isso, eu precisaria ser mais esperta, mais fria, mais ousada do que jamais fui. O que veio a seguir mudou tudo. Eu sabia que aquela noite seria decisiva. O peso da descoberta no porão ainda queimava dentro de mim, misturado ao horror das fotos, dos contratos falsificados, das dívidas plantadas em nome de Daniel. Mas junto com o medo, veio uma determinação feroz, uma força que eu jamais pensei que pudesse ter aos 61 anos. Eu iria tirá-lo daquela casa, nem que fosse a última coisa que eu faria. Esperei até que o silêncio engolisse todos os cômodos. Olga havia tomado seus remédios para dormir. 2 comprimidos que ela mesma sempre vangloriava como fortes o suficiente para derrubar cavalo. Roberto, por outro lado, ficava acordado até tarde, andando de um lado para o outro, como um cão de guarda inquieto. Eu precisava encontrar o momento exato em que ele desceria ao escritório para beber seu conhaque, um ritual que seguia todas as noites. E quando ouvi a porta do escritório bater, soube que aquela era a minha única chance. Desci pelo corredor com passos que mal tocavam o chão. Segurei a respiração e me aproximei do quarto onde Daniel estava preso. Meu coração parecia bater tão alto que eu temia que ele escutasse. Tirei a chave que havia roubado do bolso de Roberto horas antes. Um movimento arriscado, um tremor disfarçado, enquanto ele deixava o casaco na sala. A chave entrou na fechadura. O clique ecoou como um trovão. Abri a porta devagar e a luz fraca do corredor iluminou o rosto do meu filho. Ele estava pálido, suado, com a respiração entrecortada. A perna ferida estava ainda mais inchada, envolta em um pano sujo. Ele levantou os olhos para mim e, mesmo sem forças, tentou sorrir. "Mãe", sussurrou, a voz arranhada. Eu lutei para não chorar. "Calma, meu amor. A gente vai sair daqui agora." Ajoelhei ao lado dele e puxei a corrente presa ao tornozelo. O cadeado era grosso, mas a chave serviu como se tivesse sido feita para aquele momento. Daniel gemeu quando tentei levantá-lo. "Eu não consigo..." Ele cerrou os dentes, sentindo a dor atravessar o corpo. "Minha perna." Eu sei, respondi, segurando o rosto dele nas minhas mãos. "Mas eu vou te carregar se precisar. Só confia em mim." Ele tentou se apoiar no ombro, mas seu corpo desabou contra o meu com um peso que me fez vacilar. A dor dele era evidente, e estava piorando rápido. Eu precisava tirá-lo dali antes que ele desmaiasse de novo. Consegui colocá-lo de pé, apoiado em mim, arrastando a perna machucada. Cada movimento era um sofrimento. O corredor parecia interminável, como se a casa estivesse se esticando de propósito para impedir nossa fuga. Foi então que escutei um som que me fez congelar. Passos, pesados, apressados, vindo em nossa direção. Meu coração disparou. A porta do escritório abriu. E num segundo, percebi que não teria tempo de esconder Daniel, nem de voltar. Eu o segurei com força e me virei para encarar quem estava vindo. Roberto surgiu no corredor com os olhos semicerrados, segurando um copo de conhaque. Mas assim que viu a cena, Daniel solto, meu braço em volta dele, as correntes no chão, o copo caiu de suas mãos e se estilhaçou no piso.
O que você pensa que está fazendo, Clarice? Ele rosnou, avançando 2 passos. Meu instinto reagiu antes da razão. Peguei o pedaço maior do vidro quebrado e ergui na direção dele. Chega, Roberto. Mais um passo e eu faço você sangrar como fez o meu filho. A surpresa dele me deu alguns segundos, e eu soube que, naquele instante, minha imagem frágil de senhora de 61 anos havia desmoronado. Ele finalmente me viu como eu era agora, uma mãe desesperada, perigosa, disposta a tudo. Mas Roberto era maior, mais forte, e se recuperou rápido. Você acha que vai sair daqui viva? Ele disse com um sorriso torto. Você não faz ideia com quem está lidando. Ah, mas agora eu faço. Respondi, apertando o vidro na mão. Eu vi o porão. Vi tudo. O rosto dele empalideceu. E foi nesse pequeno momento de hesitação que puxei Daniel com todas as forças e corri em direção à porta dos fundos. Ou melhor, tentei correr. Eu praticamente arrastava meu filho, enquanto Roberto avançava atrás de nós, xingando, gritando, tropeçando no copo quebrado. Cheguei até a cozinha e destravei a porta com a mão tremendo. Assim que abri, uma lufada de ar gelado entrou, fazendo Daniel gemer. Força, meu amor. Só mais um pouco. Mas antes que eu conseguisse dar o primeiro passo para fora, senti uma mão agarrar meu braço. Roberto. Ele puxou com violência, fazendo meu corpo rodar. O vidro caiu da minha mão. Daniel tentou se jogar para frente, em minha defesa, mas a perna não respondeu. Ele caiu ao chão, gritando de dor. Roberto me empurrou contra a parede, pressionando meu ombro com tanta força que eu senti a pele arder. Você não vai levar ele a lugar nenhum, rugiu. Foi então que ouvi um ruído que cortou o ar. Uma pancada seca, poderosa. Roberto cambaleou. Atrás dele, Daniel estava segurando uma frigideira de ferro, respirando com dificuldade, mas de pé. Toca, Daniel murmurou, quase sem voz. Vamos, mãe. Agora. Aproveitei o tropeço de Roberto e puxei Daniel para fora. A noite estava escura, a rua deserta. Caminhamos o mais rápido que pudemos até o carro que eu havia deixado escondido alguns metros adiante. Daniel desmaiou assim que encostou no banco do passageiro. Meu coração estava em pedaços, mas minhas mãos firme. Liguei o carro. Acelerei. Mas enquanto nos afastávamos, olhei pelo retrovisor e vi luzes acendendo na casa, sombras movimentando-se rápido. Eles não iam deixar barato. E a sensação terrível que subiu pela minha espinha foi clara. A fuga tinha acontecido, mas a liberdade ainda estava muito longe. Conduzi o carro por quase 1 hora sem parar, sempre olhando pelo retrovisor, sempre esperando ver os faróis de Roberto surgirem como caçadores na noite. Mas nada apareceu. Quando finalmente senti que podíamos respirar, virei para uma estradinha de terra que levava ao sítio de uma amiga distante, lugar isolado, silencioso e esquecido. Perfeito para nos escondermos, e principalmente para que Daniel recebesse ajuda. A casa de madeira estava vazia, como eu já imaginava. Abri a porta com a chave reserva que minha amiga insistira que eu guardasse para emergências. Naquele momento, percebi que nunca entendemos realmente a utilidade das coisas até que a vida nos empurra contra a parede. Arrastei Daniel para dentro com o maior cuidado possível. Ele estava semiconsciente, a pele fria, o rosto pálido. Quando consegui deitá-lo no sofá, vi que sua perna estava pior do que na última vez que olhei. A fratura estava claramente deslocada, e eu me culpei por cada quilômetro percorrido sem ajuda médica. Preparei água morna, remédios, limpei os machucados com o que encontrei no armário da minha amiga. Só quando terminei e o vi respirando um pouco melhor, permiti que meus próprios joelhos desabassem no chão. Eu chorei ali, silenciosamente, com a cabeça encostada na beirada do sofá. Chorei por tudo que não vi, por tudo que não perguntei, por cada sinal que ignorei, enquanto acreditava na mentira confortável de que meu filho estava feliz. Eu me senti pequena, cega, falha, e ao mesmo tempo tomada por uma força sombria, bruta, que crescia dentro de mim como fogo. Depois de algumas horas, Daniel despertou. Seus olhos estavam opacos, como se tivessem envelhecido anos presos naquele inferno. Onde a gente está? Ele murmurou. Num lugar seguro, meu amor. Toquei sua mão com cuidado. Mas eu preciso que você me conte tudo. Tudo que escondeu. Tudo que suportou. Eu preciso saber. Daniel desviou o olhar, como se a vergonha fosse maior do que a dor. Mãe,
Se eu te contar, você vai me odiar. Meu coração se apertou como se fosse espremido por uma mão invisível. Nunca, sussurrei. Eu poderia odiar a mim mesma, mas você, jamais. Ele respirou fundo e começou. O que Daniel revelou naquele refúgio transformou meu mundo em ruínas. Ele contou que, logo após o casamento, percebeu que algo estava errado. Pequenas humilhações em público, brincadeiras que pareciam inocentes, mas deixavam marcas. Controle sobre decisões, sobre horários, sobre dinheiro. No início, a nora pedia apenas ajuda. Depois, opiniões. Depois, ela simplesmente decidia por ele. Eu não percebi quando deixei de ter voz lá dentro. Ele disse, com lágrimas deslizando pelo rosto magro. Era como se a cada dia tirassem um pedaço de mim. Com um nó na garganta, perguntei. E quando começaram as agressões? Ele fechou os olhos, como se precisar encarar a memória fosse abrir um corte antigo. O primeiro empurrão veio depois de uma discussão. A mãe dela dizia que eu fazia dramas, que era sensível demais. Quando contei que estava machucado, disseram que eu tinha tropeçado. E eu comecei a acreditar. Meu peito queimava. Daniel então falou sobre as vezes em que foi trancado no quarto por estar nervoso, como eles diziam. Sobre noites em que era acordado com gritos, humilhações. Sobre como Roberto transformava qualquer deslize em crime, cobrando lealdade, silêncio, submissão. Eles me quebraram aos poucos, ele confessou, com um tremor na voz. Eu fiquei com medo de tudo. Até de você, mãe. Eu achava que, se eu te contasse, você ia me achar fraco. Senti meu mundo desabar com essa frase. Eu era parte da prisão dele. Não por crueldade, mas por ausência. Por não enxergar. Por não querer ver. Daniel! Minha voz falhou. Meu filho, você nunca foi fraco. Nunca. Ele continuou. Contou sobre as chantagens emocionais. Sobre como disseram que se ele saísse do casamento, seria a ruína da esposa, que ela iria se matar, que a família seria destruída. Contou que ouvir isso repetidamente o fez acreditar. Eles mexeram com a mente dele até desfigurar sua percepção da própria realidade. Até que, um dia, tentaram algo ainda pior. Eles começaram a dizer que eu precisava assinar os documentos, que era só uma formalidade. Daniel encarou meu rosto com culpa. Mãe, eu assinei tudo. Antes de perceber o que estava fazendo, já não tinha mais nada no meu nome. Eu toquei seu rosto, enxugando as lágrimas com a ponta dos dedos. Eles te enganaram, Daniel. Não foi culpa sua. Eu virei o bode expiatório perfeito. Ele soltou um riso triste, doído. E quando tentei sair, descobri que não podia mais. Foi quando começaram as agressões mais pesadas. Eu ouvi, impotente, enquanto ele descrevia a noite em que foi levado ao porão pela primeira vez. O pânico, as correntes, a dor, o medo de nunca mais ver a luz do dia. Cada palavra dele abria uma ferida nova dentro de mim. Quando Daniel terminou, o silêncio que caiu no cômodo parecia tão pesado que quase tirava o ar dos meus pulmões. Eu senti uma raiva primitiva se acumular na boca do estômago, subir como lava quente. Eu queria justiça. Eu queria tirar cada um daqueles sorrisos falsos do rosto dos sogros. Eu queria fazer eles sentirem o mesmo desespero que infligiram ao meu filho. Mas o que eu senti mais forte do que tudo foi vingança. Mãe, Daniel murmurou, como se tivesse medo da escuridão crescendo em mim. O que a gente vai fazer agora? Eu respirei fundo, e a resposta saiu tão natural quanto respirar. A gente vai acabar com eles. Daniel arregalou os olhos, surpreso, mas não me interrompeu. Talvez, naquele instante, ele tenha visto nos meus olhos aquilo que eu mesma senti. Eu não era mais apenas uma mãe desesperada. Eu estava me tornando algo maior e muito mais perigoso. E foi ali, naquele refúgio silencioso, com a dor ainda fresca e o coração cheio de fúria, que a semente da vingança se transformou em promessa. Eu ia devolver tudo, cada lágrima, cada marca, cada noite de terror. Aqueles monstros iriam ruir pelas próprias mãos. E eu seria a responsável por derrubar o primeiro tijolo. Aquele refúgio no sítio era silencioso demais. O tipo de silêncio que não conforta, que cutuca, que instiga, que esfrega nas nossas feridas a verdade que tentamos esconder. Passei a madrugada acordada, observando Daniel dormir, a respiração pesada, o rosto ainda marcado pelo terror.
A raiva que eu sentia se misturava a algo ainda mais grave. A certeza de que a justiça, sozinha, não bastava. Eu queria que eles sentissem o mesmo medo, a mesma impotência, a mesma escuridão que colocaram dentro do meu filho. E assim, antes mesmo do sol nascer, eu já tinha um plano na cabeça. Não um plano simples, não um plano seguro, mas um plano que faria Olga e Roberto provarem seu próprio veneno. Deixei Daniel dormindo e saí para o quintal do sítio. O ar frio da manhã cortava meu rosto, mas eu mal sentia. A mente trabalhava rápido demais. Primeiro passo, descobrir se eles já estavam nos procurando. Segundo passo, atacar não a força deles, mas o orgulho. Terceiro passo, desmoronar tudo o que acreditavam controlar. Eles haviam se visto como reis, donos da casa, donos da verdade, donos do destino do meu filho. Estavam acostumados a mandar, a ameaçar, a moldar a realidade de acordo com seus interesses. Sabiam manipular, sabiam mentir, sabiam destruir, mas não sabiam lidar com uma mãe que já não tinha mais nada a perder. Voltei para dentro e preparei algo que Daniel não ia gostar. Ele precisava saber do meu plano. Precisava estar consciente, mesmo que fosse para discordar. Sentei ao lado dele e toquei seu ombro com delicadeza. Ele abriu os olhos devagar, ainda exausto. "Você está bem?" perguntei. "Melhor do que eu estive em meses", ele murmurou. "Mas ainda com medo." "Eu sei." Respirei fundo. "É por isso que a gente precisa agir antes deles." Ele me encarou com aquele olhar que misturava confiança e pavor. "Mãe, o que você está planejando?" Contei tudo, cada detalhe, cada intenção, cada movimento que pretendia fazer. Daniel ficou pálido, mas não me interrompeu. Quando terminei, ele apenas balançou a cabeça, como quem tenta impedir um terremoto com as mãos. "Isso é perigoso demais", sussurrou. "Eles não vão hesitar em te machucar." "Eles já machucaram você", respondi com firmeza. "E isso é muito pior." Ele fechou os olhos, derrotado pelo próprio sentimento de incapacidade. "Eu deveria estar lá com você." A voz dele falhou. "Eu devia te proteger." Toquei seu rosto, sentindo a fragilidade que o tornara tão vulnerável para os sogros. "Meu amor, agora é a minha vez de proteger você." E ele não discutiu mais. O primeiro passo era verificar o que os sogros já sabiam. Peguei o celular que tinha escondido no carro e liguei. Uma chamada anônima. A linha demorou a conectar. Quando finalmente ouvi a voz de Olga, meu corpo inteiro enrijeceu. "Alô?" A voz dela estava alterada, ansiosa. "Quem está falando?" Eu mantive a respiração firme. "Onde está o Daniel?" Ela insistiu com uma agressividade desesperada. "Eu sei que você o tirou daqui, Clarice." O ressentimento na voz dela era tão denso que parecia escorrer pelo telefone. "Ele está seguro", respondi. "E longe de você." Um silêncio pesado caiu do outro lado. Então, Olga soltou uma risada curta, nervosa. "Você acha que isso vai terminar bem para você?" Ela sibilou. "Você não sabe com quem está mexendo." "Ah, mas eu sabia. Sabia muito mais do que ela imaginava." "Eu sei exatamente com quem estou mexendo", disse. "E por isso mesmo, espero que vocês estejam preparados. Eu só estou começando." Desliguei antes que ela respondesse. O silêncio após a ligação parecia vibrar no ar, como eletricidade. Eu sabia que ela ia entrar em pânico, e o pânico era o terreno perfeito para plantar a vingança. Passei o resto da tarde colocando meu plano em andamento. Pesquisei documentos, revi as fotos do porão, analisei as provas e comecei a montar um dossiê digital com tudo. Mas não era para a polícia. Ainda não. Primeiro, eu queria que eles sentissem a corda apertando no pescoço, lenta e dolorosamente. Eu queria que se perguntassem quem mais sabia, que se perguntassem se os vizinhos tinham ouvido, que temessem que algum funcionário da empresa de Roberto pudesse receber uma mensagem anônima, que duvidassem da própria filha, que se destruíssem antes mesmo de eu tocar neles. E era exatamente isso que estava prestes a acontecer, porque no meio das minhas buscas, algo surgiu, algo que eu nunca, jamais, poderia ter imaginado. Um e-mail, com data de 2 meses atrás, assinado pela própria nora. Assunto: para os meus pais, não consigo continuar com isso. Meu coração disparou. Cliquei. E ali, na tela, estava a reviravolta que mudou tudo. Eu não quero mais fazer parte disso. A culpa está me matando.
O Daniel não merece o que estamos fazendo com ele. Isso tudo passou dos limites. Vocês prometeram que nunca iríamos tão longe. Eu não quero ser cúmplice de nada disso. Estou pensando seriamente em ir embora. Não me procurem por alguns dias. Eu preciso pensar. A Nora, a grande vilã na minha cabeça, a mulher que eu tinha pintado como o pior dos monstros, estava pedindo socorro. E pior, ela dizia que não queria ter participado. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Se ela estava desaparecida, se ela não estava mais na casa, se ela pretendia denunciar os próprios pais, então Olga e Roberto estavam mais desesperados e perigosos do que eu imaginava. Minha respiração acelerou. Daniel percebeu meu pânico. Mãe, o que foi? Eu virei a tela para ele. Ele leu devagar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sabia que ela estava com medo. Ele murmurou, mas não sabia que era assim. Então, sem pensar duas vezes, ele completou. Mãe, acho que ela está correndo perigo. As peças se conectaram como estalos fortes dentro da minha cabeça. Se a Nora desapareceu, se ela ia entregar os pais, se a família precisava se proteger, então era possível, era horrível, mas possível, que ela já tivesse sido silenciada. Um calafrio percorreu minha espinha. E ali, naquele segundo, eu entendi. Minha luta não era mais só por Daniel, era por ela também. E principalmente, era contra algo muito maior e muito mais sombrio do que eu imaginava. A vingança estava tomando uma nova forma, mais profunda, mais perigosa, mais necessária. E eu já sabia. No próximo passo, não haveria mais volta. Eu voltei para aquela casa como quem retorna ao próprio túmulo. Mas desta vez, eu não era a vítima. Era a mulher que eles subestimaram a vida inteira. O vento frio batia no meu rosto quando atravessei o portão dos sogros de Daniel, sentindo dentro de mim uma calma quase assustadora. Eu tinha um plano. E pela primeira vez, eles não tinham a menor ideia. A sala estava silenciosa demais quando entrei. Ali, onde semanas antes meu filho tinha sido acorrentado como um animal, agora descansavam taças, enfeites luxuosos e aquele cheiro doce que sempre me deu náusea, o cheiro da mentira. Os dois sogros vieram em minha direção. Não houve gritos, não houve ameaça. Eles sorriam, um sorriso treinado, ensaiado, perigoso. Eu também sorri, só que o meu era real. Afinal, eu sabia de algo que eles ignoravam. Naquele dia, eu não voltava para pedir, eu voltava para acertar contas. Quando a porta se abriu atrás de mim, revelando Daniel, cambaleante, ainda fraco, mas consciente, tudo mudou. Os sogros congelaram. A Nora surgiu logo depois, pálida, com os olhos arregalados. E ali, diante dos quatro, a verdade finalmente se ergueu, crua, fria, impossível de evitar. Ele não devia estar vivo, murmurou o sogro, num tom que me gelou. Eu me virei para Daniel, pedindo silenciosamente que ele dissesse o que ainda faltava. E ele disse: tudo. A Nora não era apenas manipuladora, ela era o centro da ambição da família. Daniel descobriu que eles haviam usado seu nome, seus dados e até sua assinatura falsificada para assumir dívidas, negócios escusos e até transferências ilegais. Quando ele confrontou a esposa, ela surtou. E os sogros decidiram corrigir o problema, apagando-o, literalmente. Mas o que ninguém esperava era que a própria Nora estivesse sendo usada também. Ela não era apenas cruel, era controlada, chantageada. E quando Daniel revelou que tinha provas, documentos escondidos, gravações, senhas, os sogros perderam o chão. E eu soube. Era a minha hora. Avancei um passo, encarando-os. Vocês destruíram meu filho. Tentaram apagar a vida dele. E acharam que eu ficaria calada? A sogra tentou correr. O sogro tentou me empurrar, mas nada ia impedir o que já estava em movimento. Meu plano não era violento, era devastador. Eu os coloquei exatamente onde sempre colocaram Daniel, sem saída. Revelei que antes de vir, entreguei tudo, absolutamente tudo, às pessoas certas, pessoas que eles não podiam comprar, ameaçar ou manipular. Enquanto eu falava, seus rostos empalideciam. Quando mencionei o que fiz com o cofre de documentos secretos que eles escondiam no porão, o sogro desabou na poltrona. Eu tinha quebrado o único escudo deles. A Nora começou a chorar, não como vítima, mas como alguém que entendeu, tarde demais, que escolheu o lado errado. E então,
O golpe final. A partir de hoje, eu disse, segurando Daniel pela mão, vocês não têm mais poder sobre ninguém. Nem sobre ele, nem sobre mim, nem sobre vocês mesmos. Naquele instante, percebi. Não era vingança, era libertação. E eu a havia conquistado. Quando saí daquela casa, deixando-os encarando a própria ruína, senti algo que não sentia há anos. Paz. Daniel apertou meus dedos com leveza. E eu, pela primeira vez, respirei inteira, porque finalmente a virada era nossa. Eu sempre imaginei que quando tudo acabasse, eu sentiria apenas alívio. Pensei que a dor se dissiparia, que o medo desceria pelo ralo e que a vida, de alguma forma, voltaria ao eixo. Mas não voltou. Nada voltou. Nos primeiros dias longe daquela casa, Daniel dormia por horas, como alguém que ainda precisava aprender o que era descanso. Às vezes acordava no meio da noite, suando frio, chamando meu nome como se estivesse prestes a desaparecer de novo. E eu ia, sempre. Porque agora eu sabia que o amor também é vigília. E eu aprendera isso da pior maneira. O corpo dele foi se recuperando, devagar. A mente, nem tanto. E a minha, eu nem sabia dizer. Havia algo dentro de mim. Uma mistura de mãe, fera e sombra, que eu não reconhecia mais, mas também não renegava. Eu me tornei o tipo de mulher que enfrenta monstros. E para fazer isso, precisei criar um pouco de monstros em mim. Nos dias quietos, quando Daniel dormia no sofá e a casa parecia enfim segura, eu me perguntava, o que sobrou de mim? A Clarice que acreditava no bem? A Clarice que só queria a família perto? Ou a Clarice que atravessou o inferno com as próprias mãos? Eu achava que tinha perdido tudo, até o dia em que Daniel sentou ao meu lado, com o olhar ainda cansado, e disse, Mãe, eu tô vivo por sua causa, e eu sei o que isso custou. Aquela frase não foi só gratidão, foi reconhecimento, foi cura. Ele então me contou algo que guardou para si desde o resgate, algo que não teve coragem de dizer antes. E essa foi a última reviravolta de toda a nossa história. Antes de você chegar naquele Natal, eu tinha desistido. A voz dele falhou. Eu achei que ninguém viria mais, que ninguém me veria. Eu senti uma lágrima escorrer, não de dor, mas de um tipo de amor tão feroz que quase me quebrou. Mas você veio, ele continuou. Eu ouvi sua voz pela primeira vez em semanas. Eu achei que fosse sonho. Você disse meu nome. Só isso me trouxe de volta. Eu disse. Mesmo sem saber, eu disse. E naquele instante, naquele único e profundo instante, eu percebi o que realmente havia sobrado de mim. Sobrou a coragem que eu nunca imaginei ter. Sobrou a mãe que eu sempre fui, mesmo quando me disseram para deixar para lá. Sobrou a mulher que aprendeu a salvar, mesmo quando ninguém a salvou. Sobrou o amor que quase foi esmagado, mas que se levantou inteiro. E sobrou, sobretudo, o que nunca conseguiram tirar de nós, a capacidade de recomeçar. Quando Daniel encostou a cabeça no meu ombro, senti que tudo o que vivemos, cada dor, cada medo, cada noite sem dormir, tinha nos transformado. Não éramos os mesmos, mas estávamos vivos. E isso, nesse mundo tão cruel, já era milagre suficiente. A vida não voltou ao normal. Ela voltou ao possível. E às vezes, o possível é exatamente o que salva. No final de tudo, o que sobrou de mim foi mais do que eu perdi. Agora que você chegou até aqui, respirou cada dor comigo, caminhou pelos corredores escuros daquela casa, sentiu o peso das correntes do meu filho e a urgência do meu coração. Eu quero conversar com você, de um jeito bem próximo, quase como se estivéssemos sentados à mesa da minha cozinha com uma xícara de café quente entre as mãos. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu indignação, coragem, medo, arrepio, força ou simplesmente empatia, eu peço de verdade que você se inscreva no canal. Aperte esse botãozinho vermelho aí embaixo. É simples, rápido, mas para mim significa o mundo. Sabe por quê? Porque quando você se inscreve, você me mostra que não estou falando sozinha, que tem alguém do outro lado ouvindo cada palavra, vibrando com cada capítulo, torcendo por mim e pelo Daniel. E isso cria algo especial entre nós, uma conexão que não se desfaz. Também deixa sua curtida no vídeo. Acredite, cada curtida é como um abraço silencioso daqueles que dizem: Clarice, eu estou aqui com você. E por favor, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Essa parte é importante demais para mim. Eu sempre digo que nomes e cidades têm histórias próprias, e quando você me conta de onde é, eu sinto que conheço um pedacinho seu. De onde você fala? Do sul gelado? Do nordeste quente e cheio de luz? De uma cidade pequena onde todos se conhecem? Ou de uma capital onde ninguém para? Me conte. Eu quero saber. E diga também como essa jornada mexeu com você. O que você faria no meu lugar? Que parte doeu mais? Que parte te deu força? Eu leio tudo, absolutamente tudo, porque são essas palavras que me ajudam a continuar contando histórias como esta, histórias que nascem do coração e encontram abrigo no de vocês. Este canal não é só meu, é nosso. É um espaço de acolhimento, de verdade, de coragem e, acima de tudo, de recomeço. Se você chegou até o fim, é porque tem dentro de si a mesma força que um dia me salvou. E eu quero continuar dividindo essa força com você, capítulo após capítulo, história após história. Então, se inscreva, curta, comente sua cidade, fique comigo nas próximas jornadas. E antes de me despedir, eu sou Clarice, e essa foi a minha história.